It's not like you have a choice here. Bart! How many times have I told you not to bite your sis? Wait a minute! You are a vampire! Quick! We have to kill the boy! How'd you know he's a vampire? He's a vampire? Ah! Oi, monstrinhos! Eu sou a Cissa e esse é o Mistérios Sobrenaturais. De hoje é o vampiro. Os vampiros são de longe a criatura sobrenatural mais presente no mundo. Mas o que é um vampiro? Basicamente, é um cadáver reavivado que suga o sangue dos vivos para manter sua própria aparência viva. Ou não? Na Grécia, o vampiro é descrito como um fantasma sugador de sangue, ou sugador de energia, como a vampira do X-Men, apesar dela não ser um fantasma. Pode parecer simples definir o que é um vampiro, mas na verdade as diferentes ramificações dos vampiros ao longo do tempo tornou isso um pouco difícil, já que os vampiros hoje em dia não têm nada em comum entre si. Há os vampiros que não bebem sangue, mas sugam a energia de suas vítimas. Há os vampiros bonzinhos que preferem beber sangue de animais. Há os vampiros de aparência horrenda como o Nosferatu, ou de boa aparência como Daemon Salvatore. Há uma diferença entre vampiros originais, criados e nascidos. Os vampiros originais são aqueles descritos nas histórias mais antigas, que retratavam um ser humano, geralmente um suicida ou um doente mental, que após a morte voltava à vida para sugar o sangue de seus familiares. Você sabia que na China acreditava-se que uma ferida exposta que não fosse tratada com água fervendo era razão suficiente para uma pessoa virar um vampiro? Os vampiros criados são o modo mais comum para a proliferação dos vampiros. É o modo que você mais conhece. Quando um vampiro suga o sangue de sua vítima até matá-la, depois oferecendo um pouco de seu próprio sangue para então transformar a vítima em um vampiro. Os vampiros nascidos são raros, mas têm ficado cada vez mais frequentes, principalmente em livros destinados a garotinhas românticas. É o caso em que um casal de vampiros decide ter um filho do modo tradicional, o que é um pouco impossível, levando em conta que os seus corpos estão mortos, mas tem acontecido. Seus poderes também variam muito. Alguns podem se transformar em morcegos ou virar fumaça. Outros podem andar no teto ou nas paredes, como Drácula. Há aqueles que não bebem sangue, como eu já disse. Aqueles que preferem o sangue de animais. Há aqueles que não aparecem no espelho. Aqueles que conseguem hipnotizar suas vítimas para fazer ou dizer o que eles quiserem. Mas principalmente as formas de se proteger de um vampiro variam muito. Água benta, alho e crucifixos. Acreditava-se que os vampiros temiam símbolos religiosos por se tratarem de mortos reavivados contra a vontade de Deus. Daí a água benta e o crucifixo. Mas se isso fosse uma verdade, fosse um padrão, por que não funcionar com símbolos religiosos de outras religiões? A questão do alho é ainda menos com sentido. Cadáveres vampiros parecem ter um olfato apurado. A partir daí, o cheiro do alho seria incômodo o suficiente para afastá-los. Os vampiros não andam na luz do sol nem em luzes fortes. Mas não, eles não viram pó. Eles não entram em combustão espontânea. E definitivamente, eles não brilham.
Vampiros não andam na luz forte ou na luz do sol porque seus olhos são ultrassensíveis, são feitos para enxergar à noite, para caçar no escuro. Então, o vampiro que é exposto à luz solar ou à luz forte pode ficar cego. É exatamente o mesmo motivo porque você não pode olhar diretamente para o sol. Eles não podem entrar livremente em lugares fechados, sem que sejam convidados. Então, se você nunca convidou um espírito para sua casa, este é o lugar mais seguro do planeta para você. Muito embora nada impeça o vampiro de tacar fogo na sua casa para te obrigar a sair. Há uma lenda indígena de que vampiros não atravessam água corrente. Nunca foi explicado por que isso acontecia, mas a teoria está aí. Na Europa e em parte da Ásia, até hoje é comum se colocar sementes de papoula, grãos de areia ou qualquer coisa desse estilo ao lado de covas de que acreditam ser vampiros. Porque esse povo acredita que não só o vampiro, como também demônios e fantasmas, vão ter a estranha compulsão de contar coisas. Eles acreditam que o morto sairá de sua tumba, vai ver ali aquela pilha de areia ou sementes e vai parar tudo o que estiver pensando em fazer para contar os grãos. Sério, imagina a cena. Nos séculos XV e XVI, as pessoas realmente temiam os vampiros, e qualquer um que morria e era acusado de vampirismo tinha seu túmulo aberto e em sua boca era colocado um tijolo ou uma pedra grande e seus braços e pernas eram amarrados. Acreditavam que assim impediriam o vampiro de se alimentar ou de se levantar. Os clássicos água benta, alho e crucifixo já se mostraram ineficazes. Eu não me atreveria a usar. Vampiros só podem beber sangue fresco, sangue vivo. Oferecer sangue de um cadáver ou injetar sangue morto em um vampiro é o mesmo que envenená-lo. É uma boa forma de matar um vampiro, desde que você consiga se aproximar o suficiente para isso. Também é uma boa forma de queimar os corpos dos vampiros, mas, mesma regra, desde que ele esteja preso. Senão caímos no problema de zumbis e múmias. É um corpo morto que não sente dor, indo para cima de você em chamas. Luz forte ou luz do sol pode cegá-los, mas não vai matá-los. É uma tática de fuga. Se você conseguir correr o suficiente de um vampiro, você pode primeiro deixar ele cego e então correr. Mas lembre-se que vampiros têm uma audição muito boa. Se você estiver correndo de salto ou sair dando gritinhos, ele vai te achar. No caso dos zumbis, nós atiramos na cabeça, pois é o cérebro que está mantendo o corpo em movimento. No caso dos vampiros, o que os move é o coração. Ah, que bonitinho. Não. Os vampiros têm a capacidade muscular de colocar seu coração em funcionamento para bombear o sangue ao redor do corpo e mantê-los vivos. Você perfurar ou arrancar o coração de um vampiro é a melhor forma de, com certeza, matar um vampiro. É a melhor forma, não a mais segura. E, gente, não precisa ser aquela estacazinha de madeira pontudinha, super perfeita que aparece nos filmes. Qualquer coisa que arranque ou perfure o coração do vampiro para o suficiente para parar de bombear sangue é útil. Outra forma das mais eficazes é decapitar um vampiro. Na verdade, a lenda começou muito antes, quando pessoas diziam ver seus parentes mortos andando de volta para casa em busca de sangue fresco. Esses parentes eram então desenterrados e as pessoas viam que seus corpos estavam inchados e em volta de seus lábios havia sangue. Então, passaram a acreditar que o cadáver havia levantado do túmulo à procura de sangue. Séculos mais tarde, a ciência explicou que o inchaço do corpo e o sangue ao redor dos lábios é um fator comum em um cadáver em decomposição. A lenda cresceu de fato e ganhou fama com Vlad Tepes em 1461, na Romênia, e continuou firme e forte em 1560 com a Condessa Elizabeth Bathory
que matou centenas de virgens, pois acreditava que tomar banho no sangue delas a manteria jovem para sempre. Parece familiar? Elizabeth Bathory foi homenageada em American Horror Story, na terceira temporada, como a senhora de escravos que torturava os negros. O primeiro tratado sobre vampiros veio em 1645, por Leo Latius. Daí para frente, foi um caos sem fim que dominou a Eurásia, pois todos temiam a criatura imortal. Na verdade, em países como Romênia, Transilvânia, Rússia, Eslováquia e outros por ali, o vampiro é uma criatura temida realmente até hoje. Apesar deles acreditarem que o modernismo do Ocidente tem tentado transformar os vampiros em meras lendas. Em 1920 foi filmada a primeira versão de Drácula de Bram Stoker, na Rússia. Hoje em dia o filme já não existe, já foi destruído há muito tempo. 2 anos depois disso, em 1922, a Alemanha apresenta o filme mudo de Nosferatu, que nada mais foi do que outra triste versão de Drácula, onde a Alemanha não quis pagar os direitos autorais a Bram Stoker e simplesmente mudou o nome do vampiro. Na próxima semana vamos continuar desvendando os mistérios dos vampiros e fazer um comparativo entre as diferentes representações da criatura em filmes, livros e games, indo desde o mais aterrorizante vampiro até o mais incompetente vampiro, que eu tenho certeza que vocês todos pensaram no mesmo nome que eu. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esquece de dar um like aqui. Se você ainda não se inscreveu para ser um monstrinho, se inscreve aqui embaixo e compartilha com quem você quiser. Nos vemos na próxima semana com esta mesma criatura sobrenatural. Durmam alerta, monstrinhos, e vamos contar grãos de areia.